Olá a todos, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre política, falando da esquerda hegeliana e as influências de Karl Marx. Eu resolvi fazer esse vídeo porque teve alguns comentários aí nos vídeos anteriores, onde o pessoal estava dando uma ideia, um rapaz aí deu uma ideia, de fazer uma série de vídeos de política. Como eu já tenho alguns vídeos aqui sobre política, eu vou fazer uma playlist, vou enumerar esses vídeos, só que eu vou precisar fazer novos. Então, hoje a gente vai falar sobre a esquerda hegeliana e as influências de Marx, que eu acredito que seja sumamente importante. Não vou falar exatamente sobre Hegel, existem vídeos, existe um áudio que eu já tenho aqui sobre Hegel, que eu vou repassar posteriormente, tem sobre Hegel, sobre Heidegger, sobre Kant, isso aí eu vou passar depois, então fiquem no aguardo. Por enquanto a gente vai falar da esquerda hegeliana. Só para você ter uma ideia sobre Hegel, aquela coisa do espírito da história e da dialética, que é a questão da tese, síntese, a tese, antítese e síntese. Para que esse espírito da história seja algo que tenha um progresso na humanidade ao ponto de fazê-la se tornar cada vez mais evoluída. Então, o Hegel foi fundamental para os pensadores posteriores, uma vez que ele também tenha sido influenciado por Kant, ele tentou superá-lo com o seu aspecto mais metafísico. No caso do Hegel, nós podemos dizer aí que existiam dois grupos que se dividiram após o predomínio do seu pensamento no século XIX, porque ele morreu em 1831. Então, pouco depois da morte dele, os seus discípulos eles meio que se dividiram entre esquerda e direita hegeliana. A esquerda hegeliana é denominada aí como uma ala onde os pensamentos são mais vinculados ao certo ceticismo e materialismo, e daí a direita mais vinculada à representação da filosofia quanto à fidelidade dela ao cristianismo. Então, a direita hegeliana ela é representada por vários pensadores. Você tem Karl Friedrich Köchel, Casimir Conrad, George Andreas Gebler e vários outros. Tá? Eles, os pensadores de direita hegelianos, tá? Isso eu não estou falando de direita e esquerda em política, estou falando de direita e esquerda hegeliana. Essa denominação, inclusive, é dada em 1837 pelo pensador David Strauss, que fazia parte da ala de esquerda. Então, a direita hegeliana pensava dois aspectos, um sobre política e outro, obviamente, sobre religião. No caráter político, o Estado prussiano, com suas instituições, suas realizações econômicas e sociais, devia ser visto como ponto de chegada da dialética, como a realização máxima da racionalidade do espírito. Então, era fundamental o Estado prussiano, porque era a representação de que ali tinha, sim, a chegada do espírito dialético, da realização do espírito da história. Já no quesito religioso, eles pensavam o seguinte: a filosofia de Hegel é seguramente compatível com todos os dogmas do cristianismo e representa o esforço mais adequado para tornar a fé cristã aceitável ao pensamento moderno e justificá-la diante da razão. Você não precisa abandonar os dogmas da fé em vista de seguir o hegelianismo, porque eles são totalmente incompatíveis. Existia essa ideia na direita hegeliana. Mas isso é contraposto pela esquerda. Porque enquanto a direita interpretava o pensamento de Hegel seguramente compatível com os dogmas, a esquerda, ao contrário, substitui inteiramente a religião pela filosofia, sustentando a inconciliabilidade entre filosofia hegeliana e cristianismo. Então, quer dizer, negando o cristianismo, qualquer elemento de transcendência, reduzindo a religião de mensagem divina ao mero fato essencial humano, antropológico. Então, basicamente, há essa distinção clara. A esquerda hegeliana é ateísta. A direita hegeliana, inclusive, foi até chamada, definida como escolástica hegeliana, porque ela, similarmente aos escolásticos medievais, usa um filósofo para determinar uma linguagem mais sofisticada da religião para aquele contexto, aquele contexto da maturidade da razão, muito kantiano, do iluminismo e tal. Então, usar a prescrição ou a linguagem hegeliana para falar de cristianismo era, de certa forma, algo muito aceitável para a época, por isso eles são tidos como escolásticos hegelianos, diferente da esquerda. Vamos falar um pouquinho da esquerda hegeliana aqui e seus autores. Você tem David Strauss, Bruno Bauer, estou tentando falar em alemão, tá? Max Stirner, Arnold Höger, Ludwig Feuerbach e Karl Marx. Para o David Strauss, vamos tentar resumir o pensamento de cada um deles para a gente
conseguir entender melhor, que nasceu em 1808 e morreu em 1874. Ele, inclusive, é o autor daquele livro Vida de Jesus, 1835. Se eu não me engano, o Nietzsche tem um livro que fala sobre David Strauss. Uma curiosidade que veio na minha mente aqui, eu não estou muito certo, mas enfim. Ele fala, na verdade, que o Evangelho é como um mito. E aí ele faz uma diferença entre mito e lenda, a gente vai explicar isso posteriormente. Então o Evangelho ele apresenta o Cristo da fé, uma transfiguração dos fatos, né, que brotou da espera do Messias por parte do povo, sob o estímulo do fascínio poderoso de Jesus. Jesus tinha um carisma muito grande, por um contexto da Palestina que estava em plena ebulição, quer dizer, acontecendo muitas coisas ali. Jesus aparecendo naquele exato momento, com todo aquele carisma, foi, segundo Strauss, tido como Messias. E ele traz consigo uma verdade intrínseca, que é o mito como uma união do finito com o infinito. Ele tem essa característica muito metafísica no pensamento de Levi Strauss que se mantém. Então, Cristo, escreve o autor aqui, o David Strauss, é aquele que a consciência da unidade do divino e do humano surge pela primeira vez com energia e que nesse sentido é único e inigualável na história do mundo. Interessante, né? É a concepção dele, a gente vai explicar melhor aí posteriormente, tá? Bruno Bauer, 1809-1882. Ele ataca o cristianismo do lado ético. Ele se perguntava, inclusive, né, quem é egoísta? O crente que deixa de lado o Estado, a história, a humanidade, sobre as ruínas da sua razão e da humanidade, ocupa-se apenas com a alma miserável e sem interesse? Ou o homem que vive e trabalha junto com os homens e em família, Estado, arte e ciência satisfaz sua paixão pelo progresso da humanidade? Um grande progressista aqui, o Bruno Bauer. Bom, na verdade o que ele está querendo dizer aqui, a crítica que ele está fazendo é muito clara, né? Não precisa nem explicar. Essa pergunta retórica já explicita a crítica dele. Max Steiner, pseudônimo, aliás, né, o nome dele verdadeiro é Johann Caspar. Nasceu em 1806, morreu em 1856, é o autor de O Único e Sua Propriedade, de 1845, onde ele defende a tese de que para ser ateu efetivamente até o fim, é preciso negar tanto Deus, mas não só isso, tem que negar a humanidade também. Veja a cabecinha do cara, você nega Deus, mas nega a humanidade. Ou seja, isso em nome da única realidade, do único valor que é o próprio indivíduo. Você é o único valor exato da sua própria existência, segundo ele. Então o indivíduo é a única fonte de direito. Nem Deus, nem a ciência, nem a revolução, que impõe inclusive outras escravidões. Interessante notar que ele não é revolucionário, porque ele está dizendo que a revolução impõe. Então isso já é curioso notar, né? Que a esquerda hegeliana aqui está contra essa concepção revolucionária. Ele vai dizer não são legítimos para impor regras aos indivíduos. A consequência de tudo isso é um egoísmo absoluto. O único, né, que é o indivíduo, entra em uma associação porque isso lhe é cômodo e considera os outros como objetos. O único será unicamente sua liberdade, sua vontade, seu poder. Essa é a sua propriedade, não aquela árvore, e sim minha força de dispor pelo conforto que eu tenho em me utilizar dela. Isso constitui então minha propriedade. A propriedade do único é o seu poder, diria Max Steiner. E outro que influenciou grandemente o Karl Marx é o Arnold Ruger, de 1802 e 1880. Sua influência sobre Marx é muito clara. Marx escreve uma carta para ele, que vocês podem procurar na internet, e tem palestras em espanhol que falam bastante sobre esse assunto. O Ruger combate o pensamento de Hegel em nome da história concreta e no plano da política. E na filosofia do direito também, né? Que o Hegel trata desse esquema da filosofia do direito. O Arnold Ruger, ele afirma que a razão que quer despachar as fluidas existências da história por determinações eternas cai em um jogo ridículo de prestígio. Não faz parte da vida prática das coisas efetivamente importantes da existência. Vamos falar um pouquinho sobre David Friedrich Strauss, mais uma vez aqui, para a gente fechar esse assunto aqui da esquerda e ir já para os socialistas utópicos. O David Strauss, ele estudou teologia, obviamente. O pensamento dele é muito baseado nessa questão. Em 1835 ele publicou A Vida de Jesus, sustenta que o relato evangélico não é história, mas mito. Quer dizer, o evangelho, ele é, em suma, né, em resumo, ele não é uma crônica de fatos científicos comprovados ou históricos comprovadamente, mas ao contrário, ele apresenta o Cristo da fé.
teológico, cristológico, é uma transfiguração dos fatos que brotou da espera do Messias pelo povo, sob o estímulo do poderoso fascínio de Cristo, como a gente já falou, uma pessoa extremamente carismática daquele período em transição. O Evangelho ele não é história, mas mito, mas também não é lenda. Aí está a diferença entre mito e lenda. A lenda, ela também é uma transfiguração que a tradição opera, a partir, inclusive, muitas vezes, de fato histórico, ou não, mas geralmente sim. Mas nela não há significado metafísico, mas no mito e sim existe esse significado. E é esse significado metafísico que importa para o David Strauss. O pensador protestante muito conhecido, Bultmann, ele também tem essa coisa, né, de tentar explicar o cristianismo já sendo um racionalista de método histórico, crítica textual. Então ele tem essa concepção muito parecida aqui com o Strauss. Bom, segundo o Strauss, então, o mito era fundamental. É a ideia da unidade entre finito, que é o homem, e infinito, que é Deus. Então, o mito cristão que deve encontrar, que é o mito da encarnação, segundo ele, deve encontrar sua expressão adequada na filosofia. Porque a religião traz o mito, a filosofia traz o conceito. Então, os cristãos, eles pensam que essa unidade se realizou em um indivíduo que é Jesus, que é o homem-deus, mas aí reside, segundo o Strauss, o mito. Quer dizer, na crença de que a encarnação se tem realizado em um indivíduo histórico determinado. A realidade é que Jesus é aquele no qual a consciência da unidade entre o divino e o humano apareceu pela primeira vez com energia. E nesse sentido ele é o único e inigualável na história do mundo. Entretanto, o Strauss vai continuar dizendo, não se trata de consciência religiosa conquistada e promulgada por ele pela primeira vez, mas trata de que isso também é uma representação da humanidade em unidade com o infinito. Esse era o aspecto mais fundamental. Ele vai dizer, a humanidade é a unificação das duas naturezas, o Deus tornado homem. Então o conteúdo do Evangelho e da filosofia, ele vai dizer, é o mesmo. Conteúdo tanto da religião quanto da filosofia, no caso do Evangelho, que é constituído pela unidade entre finito e infinito do homem com Deus. No cristianismo, esse conteúdo se expressa sobre a forma de representação no mito de Jesus como homem-deus, ao passo que a filosofia está em condição de traduzir essa verdade inadequada de forma racional, conceitual, diria. Basicamente, isso aí é o pensamento do David Strauss, ok? Eu estou me baseando aqui no livro 5 da História da Filosofia, do Giovanni Reale, que é muito didático, então aconselho vocês a lerem também o tomo 5, que vai falar desses autores de forma bem mais detalhada. Bom, eu vou me remeter aqui, eu não vou falar um por um, né? A gente já deu um resuminho básico, só vou falar um pouco do Arnold Ruger, porque esse Ruger, ele é muito importante, já que ele foi grande influência para Karl Marx, pelo menos para o Marx jovem, né? Então a filosofia, os filósofos devem determinar o movimento da história. Olha aqui, ó, materialismo de certa forma dialético, né? Com efeito, Ruger, o filósofo que sabe compreender que a crítica filosófica determina o movimento da história, está enquadrado na moldura de sua época, pois a verdade, diz ele, submete em massa todo o mundo. Interessante, né? Essa tendência se acentuará com Marx. Por isso é compreensível, que vai dizer o Reale aqui, que esses filósofos não tenham tido uma vida fácil. E a gente vai falar ainda, claro, do Feuerbach e do Marx. Mas o Ruger foi obrigado a renunciar à sua livre docência. Ele teve vários problemas, inclusive acabou sendo preso. Ele evitou depois a prisão pela segunda vez, refugiando-se primeiro em Paris, depois na Suíça e por fim na Inglaterra. Stander acabou a vida, o outro, né, autor, Max Stander, acabou a vida em miséria degradante, e Bauer, perdendo a cadeira universitária, viveu em Berlim como livre escritor entre dificuldades. Esse é o fim da esquerda hegeliana. Bom, mas ainda tem um outro autor importante a falar aqui, que é o Ludwig Feuerbach. Inclusive nos comentários tem um rapaz que pediu aí para fazer algum vídeo sobre Feuerbach. Pô, esse é o momento, amigo, que a gente vai falar aqui sobre o que ele faz, né, que é a redução da teologia com a antropologia. Então vou repassar as ideias dele aqui de forma bem sintetizada, porque é um autor monstruoso aí que a gente vai ter que fazer um resuminho, senão não dá tempo. O Feuerbach, ele nasceu em 1804, morreu em 1872, e depois de Marx, ele é sem dúvida o representante de maior saliência da esquerda hegeliana. As lições sobre a essência da religião, apresentadas em 1848, foram publicadas em 1851. Feuerbach havia publicado sua obra mais importante, que é a Essência do Cristianismo, e aí que ele propõe aquela que
seria definida, né, como a redução da teologia e da religião à antropologia. Então a filosofia, ele vai dizer, não tem a tarefa de negar ou ridicularizar o grande evento humano que é a religião. Não. Você não deve desprezá-lo, você deve compreender. Tá vendo o ateus, neo-ateus, enfim. Feuerbach está dizendo que você não tem que ridicularizar a religião porra nenhuma. O que você tem que fazer é compreendê-la, segundo ele aqui. E compreender significa perceber a consciência que o homem tem de Deus e a consciência que o homem tem de si mesmo. Vocês vão entender isso. Basicamente, a teologia, ele resume como antropologia. Reducionismo que ele faz aqui. Teologia é antropologia. E o discurso sobre Deus é, na realidade, o discurso sobre o homem. Então, uma vez que o homem que encontra uma natureza insensível aos seus sofrimentos, que aí ele está vivendo num mundo selvagem, né? Ele põe suas qualidades, suas aspirações, seus ideais para fora de si, tornando-se meio que um estranho. Ele se aliena, esse aspecto da alienação, Marx vai tomar de uma maneira bem específica, a gente vai ver no final. Então o homem se aliena e constrói sua divindade, segundo o nosso caro amigo Feuerbach, aquilo que nós chamamos de politeísmo e depois monoteísmo. A religião é a projeção da essência do homem, ele diz. Deus é o espelho de um homem no seu sentido idealizado. A religião, para Feuerbach, é um fato totalmente humano. Uma vez desvelado, né, aquele mistério da religião, ao Deus no céu, ele substitui outra divindade. Quer dizer, o homem agora é essa divindade. E é um mero ser de carne e sangue. E a moral, que prega o amor de Deus, ele pretende substituir a outra moral, que recomenda o amor do homem em nome do homem. Isso aqui não tem nada a ver com viadagem, ele está falando de fraternidade e humanismo, né? Então a intenção deste humanismo de Feuerbach é a de transformar os homens de amigos de Deus em amigos dos homens, de homens que creem em homens que pensam, de homens que rezam em homens que trabalham, de candidatos do além e estudiosos do aquém. Finaliza aqui o Giovanni Reale. Basicamente nós já temos um resumo bem estruturado sobre o que é a ideia do Feuerbach, esse reducionismo e transformar a teologia, que define Deus como sendo superior, transcendente ao homem, em mera imanência, como Deus sendo um reflexo daquilo que o homem idealiza e não daquilo que o homem é realmente. Entende? Por ser um ideal, ele vai entender então que é algo que nasce do coração do homem. É a opinião dele. Vou deixar claro aqui para vocês. Se você pega uma preposição e faz um encadeamento lógico perfeito diante dela, quando você se depara com o encadeamento lógico, você vai dizer que aquilo é sensacional e concordar com o autor. No entanto, concordar com o encadeamento lógico, dizendo isto é lógico e é importante, não significa concordar com a premissa. E é a premissa que tem que ser avaliada. Por isso que eu sempre falo aqui, né, nos vídeos, que é importante avaliar a substância do argumento, que é a premissa. Se você esquece da premissa e fica se perdendo em questões secundárias, você vai dizer que o autor está certo porque o encadeamento lógico dele é perfeito. Mas e a premissa é perfeita? Avalie. Será mesmo que Deus é o reflexo do homem? Vamos pensar sobre isso. E não sobre todo o resto que ele montou, sobre esse castelo que ele montou, num punhado que a gente pode supor que seja de areia. Bom, é uma questão a se avaliar, hein? Tá? O que mais que a gente pode falar aqui do Feuerbach? Em 1837, Feuerbach era ainda fervoroso hegeliano, mas em 1839 as coisas já haviam mudado, porque no escrito pela crítica da filosofia hegeliana, há já assim muitos elogios, né, para Hegel. Só que ele já coloca algumas críticas. Ele vai dizer, por exemplo, Hegel começa com o ser, o ser de Parmênides, né, o ser de Heidegger. Ou seja, Heidegger é bem depois do Feuerbach, tá? Só para você saber. Quer dizer, com conceitos do ser e com questões abstratas. Ele vai dizer, porque eu não devo poder começar com o próprio ser, isto é, com o ser real. O ser, não o ser essencial, mas o ser da natureza. Porque para Feuerbach, Hegel ele pôs de lado os fundamentos das causas naturais, que são as bases da filosofia genético-crítica, mas uma filosofia que deixa de lado o natural, para ele, é uma especulação. Hegel só estava especulando, estava fazendo a metafísica, estava caindo naquilo que Kant já tinha criticado, embora ele tente fazer isso de uma maneira crítica também. Em 1841,
sai a obra mais importante de Feuerbach, que é a essência do cristianismo, no qual o autor efetua o que ele próprio define como uma redução da teologia e da religião à antropologia. Quer dizer, o interesse pela religião estava claro para Feuerbach desde o início, e permaneceu constante em todas as fases do seu pensamento, e ele esquematiza da seguinte forma, né? Ele vai dizer: meu primeiro pensamento foi Deus, meu segundo pensamento foi a razão, meu terceiro e último pensamento foi o homem. Feuerbach começa com Deus e termina com o homem. Hegel suprimira o Deus transcendente da tradição, substituindo pelo espírito da história, digamos, a realidade humana em sua abstração. Mas aquilo que interessa Feuerbach não é uma ideia de humanidade, mas muito mais o homem real, que é, antes de mais nada, natureza e corporeidade, sensibilidade, necessidade, enfim. Por isso, é preciso negar, ele vai dizer, o idealismo, que é somente o extravio do homem concreto. E como é a razão, é preciso negar o teísmo, já que não é Deus que cria o homem, sim o homem que cria Deus, segundo o que ele está dizendo aqui. Ele vai falar muito sobre a questão da religião, o fato humano, que é totalmente humano, e que muitas vezes o religioso se esquece de se voltar à sua completude. Ele vai falar muito sobre a questão do homem animal, metade anjo, mas ele quer um homem totalmente humano. Ou seja, um homem que se desassocie e que se desprenda desses aspectos que ele vai chamar de radicais demais. Porque o homem é um ser psicossomático. Ele é corpo, ele é alma. Embora Tomás de Aquino já tinha explicado isso muito bem, né? Superando o pensamento de Platão, por exemplo. Mas ele é um materialista muito posterior, está em outra pegada aqui, né? Gente, basicamente é isso que ele vai dizer, né? Quer dizer, inicialmente a esquerda hegeliana, findando-se aí com Feuerbach, ela usou o Hegel contra a teologia e a filosofia tradicional. Basicamente foi isso que eles fizeram, contra a tradição. E posteriormente dirigiu sua crítica contra as abstrações hegelianas. Então os caras começaram criticando religião e terminaram criticando o próprio Hegel, a própria metafísica abstrata do Hegel, em nome do homem concreto. E é isso que eles estavam buscando. O homem concreto, do indivíduo em particular ou da política evolucionária. E aí, claro, ia se findar nisso inevitavelmente, embora eles tenham criticado também o aspecto evolucionário. Substancialmente, a esquerda hegeliana combateu a fé cristã em nome de uma metafísica imanentista e as abstrações da filosofia hegeliana em nome da concretude. Eric Voegelin, ele tem alguns livros, eu esqueci o nome do título do livro aqui, mas ele fala muito sobre essa questão do abandono do aspecto transcendente da religião para a imanência. É interessante notar que o pensamento socialista, a gente vai ver isso agora, o socialismo utópico, com vários autores, a gente vai ver claramente o que ocorreu com essa interiorização do aspecto social da igreja primitivo para com o socialismo agora feito por mãos humanas. E essa diferença entre ação humana imanentista e espera transcendental da esperança dos primeiros cristãos. Eu tenho aqui os autores do socialismo utópico, então a gente vai falar aqui. Claude Henri de Saint-Simon, né? Nasceu em 1760 e morreu em 1825. Charles Fourier e Pierre-Joseph Proudhon. Então vamos falar aqui primeiro do Saint-Simon. O Reale vai colocar um comentário bem interessante que vai falar o seguinte: Lenin disse que o marxismo é herdeiro também do socialismo francês, daquele socialismo que depois foi chamado de socialismo utópico e que se orgulha de ter entre seus pensadores mais significativos Saint-Simon, Fourier e Proudhon. Esses então são os franceses. A gente tinha falado dos alemães, daquela corrente hegeliana, do alemão, né? Aqui são os franceses, tá? Essa corrente do socialismo francês que Marx vai chamar de utopia. O meu é ciência, o deles é utopia. Engraçado que o da ciência também não funciona, né? Mas enfim. Claude Henri de Saint-Simon publica em 1817 sua obra mais importante, que é a Indústria, que é o Novo Cristianismo, de 1825. A ideia de fundo do Saint-Simon é a de que a história é dirigida por uma lei de progresso, todavia não linear, como era especificamente em Hegel, por exemplo, de certa forma, né, depende da interpretação também, enquanto a história humana é uma alternativa de períodos orgânicos e períodos críticos. Isso aqui é bem interessante, o que ele vai colocar aqui. Ele não vai descartar a espontaneidade do período orgânico e também não vai descartar a ação do homem em vista de uma crítica. Então ele vai dizer: as épocas orgânicas são as fundadas sobre princípios bem sólidos. Princípios, porém, que a certo ponto são postos em crise por desenvolvimentos de ideias, valores, técnicas, enfim, que invalidam e assim
nós temos aqui as épocas críticas, né? Ou seja, é o desenvolvimento da ciência que pôs em crise a época orgânica da Idade Média. Essa crise, segundo ele, é irreversível. E ele vai dizer também que se a França perdesse as 3.000 pessoas que ocupam os cargos públicos mais importantes, políticos e religiosos, o país não se ressentiria. Mas, se perdesse seus 3.000 mais capazes artesãos, cientistas e artistas, ela sim cairia repentinamente em um estado de inferioridade diante das nações que são suas rivais, enfim. Ele diz que o progresso para a nova sociedade iluminada e dominada pela filosofia positiva é inelutável. A futura sociedade será um retorno ao... Aqui, ó, isso é importante. Um retorno ao cristianismo primitivo. Cristianismo de Atos dos Apóstolos, né? Em que a ciência será o meio mais eficaz para alcançar a fraternidade universal. Isso é afirmado por Saint-Simon na sua obra O Novo Cristianismo, de 1825. É até curioso, né, porque o Auguste Comte foi secretário e colaborador de Saint-Simon em 1818 e também no ano de 24, em que houve essa ruptura entre os dois. Mas vocês sabem que o Comte também é um grande pensador, né? Mas essa coisa do cristianismo primitivo é muito interessante, porque se tem lá um certo comunismo do cristianismo primitivo, todos davam ofertas voluntárias, nada era obrigatório, e todas as pessoas tinham as coisas em comum acordo, em igual, etc. Não existia rico, não existia pobre. Só que o cristianismo primitivo, vamos chamar, é meio perigoso dizer isso, mas esse socialismo cristão primitivo tinha a concepção de uma mudança do mundo já no primeiro século, dada pelo poder transcendental de Deus, ou seja, a chegada iminente do reino de Deus. Então, na medida que isso era assim e existia o caráter escatológico da iminência, poderia acontecer a qualquer momento, eles tinham a prática da caridade, que foi uma alteração completa, se a gente for estudar a história aí, do mundo de então, né? Porque os gregos e os romanos não praticavam caridade. Isso se vê na herança civilizacional que temos no cristianismo. Por conta, inclusive, dessa esperança escatológica, sem dúvida nenhuma. Só que quando chega aqui no século XVIII, XIX, esses pensadores do socialismo utópico, ou socialismo francês, eles tentam fazer uma elaboração sintética. No caso do Saint-Simon, a ideia é essa. Nós vamos ter um elemento cristiano primitivo, que é a parte orgânica, mas vamos ter também a parte crítica agora, que é da ciência. E isso vai se mesclar numa sociedade nova e duradoura. Mas, basicamente, nunca aconteceu, né? De certa forma, era utópico mesmo. Charles Fourier viveu em 1772, nasceu, né, e morreu em 1837. Foi discípulo de Saint-Simon e o autor do Novo Mundo Industrial e Societário. Sua ideia central é a questão da providência divina, né? A providência divina, ele vai dizer, inseriu em toda a humanidade uma atração passional que jamais pode ser frustrada e reprimida. Isso é incluído na própria estrutura do ser humano. A lei da atração, ele vai dizer que Newton descobriu para o universo físico também, que é essa lei da atração, né? Vale também para o mundo dos homens, onde as paixões humanas são, digamos, sistemas de atração e devem, portanto, ser satisfeitas. Por consequência, a organização social, se não quiser andar contra o plano harmonioso de Deus, deve tornar atraente o trabalho para o qual o homem se sente chamado. O homem vai fazer aquilo que ele gosta de fazer, né? E aí ele vai falar muito dessa coisa dos falancérios. Falancério seria, na verdade, uma vida em unidade agrícola industrial, composta por 1.600 pessoas. Veja a ideia do garoto aqui. Uma unidade agrícola industrial composta por 1.600 pessoas, que é a falange, né? Onde as habitações são espécies de albergues e as mulheres são equiparadas aos homens, existe igualdade. Isso aqui é o prato cheio para feminista, né? Existe igualdade entre homem e mulher em todos os quesitos, embora a gente saiba que existem diferenças biológicas, não que um seja menor que o outro, são só diferentes, não que o homem seja melhor que a mulher que seja melhor que o homem, são só diferentes. Mas ele vai dizer que terão plena igualdade, ninguém será vinculado a um trabalho específico, e assim por diante, né? O Fourier, ele teve discípulos que inclusive tentaram implantar essas ideias aí com experiências
um pouco desastrosas, quer dizer, não funcionaram, né? E que acaba caracterizando aí a natureza utópica da ideia. Mas isso aqui é socialismo, essa coisa de dizer, socialismo é só marxismo. Não, meu velho, não. Marxismo é um tipo de socialismo. Existiram vários socialismos. E você precisa inculcar isso na ideia para não confundir as bolas. Porque muita gente fala, Hitler foi socialista. E todo mundo pensa, não, mas não é possível que ele tenha sido marxista porque ele criticou Marx. Mas peraí, eu falei socialista. Socialismo é uma coisa, marxismo é outra. Tá? Isso precisa ficar bem entendido, tá? É um modus operandi do Hitler, era baseado em uma cartilha também, que é totalmente diferente do marxismo. Mas nunca disse também, eu pelo menos nunca disse que Hitler é marxista. Tá? Bom, a questão da propriedade. Essa é uma pergunta que é, na verdade, uma obra do Pierre-Joseph Proudhon. Em 1809, ele nasceu em 1809, morreu em 1865, e a obra é de 1840. Tá? E a pergunta sobre o que seja a propriedade, ele responde que a propriedade basicamente seria um roubo. Mas o que é propriedade? Propriedade é roubo. Enquanto os anarcocapitalistas falam por aí, o Estado... O que o Estado faz? Ele rouba. Simplesmente isso. O radicalismo de Proudhon era o contrário. Ele vai falar, não, quem rouba é a propriedade privada. Quer dizer, a propriedade é um roubo. Está errado isso, né? Ele vai falar o seguinte, a propriedade privada seria um roubo pela razão de que o capitalista não retribui ao operário todo o valor de trabalho dele. A propriedade poderia ter uma justificativa apenas como condição de liberdade, mas quando a propriedade está organizada de modo a tornar livres os poucos, os capitalistas escravos e muitos operários se tornam aí vítimas, né? Então, propriedade privada seria roubo para ele. A ordem burguesa na sociedade deve, portanto, ser mudada. E aí entra a questão do socialismo do Proudhon. Aí você vai pensar, isso aí é marxismo, cara. E eu vou dizer para você, não é. Sabe por quê? Porque Proudhon, ele descarta completamente, desde o começo, a solução comunista. Uma vez que para ele o comunismo é uma religião intolerante, uma ditadura que subjuga pessoas ao coletivo. Antes da Revolução Leninista ele já sabia disso. O comunismo jamais, vai dizer ele, poderá respeitar a dignidade do indivíduo, da pessoa e dos valores da família. Ele não elimina, o comunismo, não elimina os males da propriedade privada, e ao contrário, ele leva a usar a exasperação. Por quê? Porque, meu caro cara pálida, ele pode muito bem acabar com a propriedade privada, mas ainda vai existir uma propriedade privada que será do Estado. Enquanto existir Estado comunista, haverá propriedade privada que será do próprio Estado, né? Então, isso vai ser, em vez de eliminar a propriedade privada, vai, na verdade, torná-la muito pior. Porque agora o Estado tem a propriedade, tem o poder de tudo. Isso vai virar ditadura, diria Proudhon. Simplesmente simples assim. Proudhon teve várias obras, né? Ele vai dizer o que é propriedade, a criação da ordem da humanidade, o sistema das contradições econômicas, ou filosofias da miséria, os 3 volumes A Justiça da Revolução na Igreja, enfim. Se eu não me engano, Proudhon trocou cartas com Marx também, mas obviamente que o Marx discordava dele, né? Enfim. Bom, gente, tem muito para falar desses autores, mas basicamente é isso, né? Eu vou já passar aqui pro Marx para a gente finalizar o vídeo. Só para fazer um resuminho básico do Karl Marx, do Friedrich Engels e do materialismo histórico dialético, tá? Base, História da Filosofia 5, no capítulo referente à esquerda hegeliana. Karl Marx, ele nasce em 1818, ele estuda primeiro em Berlim, onde ele se laureia, né, em 1841 com uma tese sobre a diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro. Ele é redator da Gazeta Renana. Depois, sendo um co-diretor dos Anais Franco-Alemães, em 1843 ele publica em Paris, onde entra em contato com Proudhon. Ele entra em contato com Proudhon e com Blanc. Eu esqueci de falar desse autor também, mas enfim, né, você pode pesquisar depois. E onde ele conhece então o famoso Engels. De 1844 são os manuscritos econômicos e filosóficos. Ele se afasta da esquerda hegeliana em 1845, justamente contra o Bruno Bauer e os hegelianos de esquerda. Ele publica a Sagrada Família, que é o trabalho escrito pelo Friedrich Engels. Esse livro aqui é também muito interessante para a gente discernir as ideias que eu tenho como muito perigosas, né, Karl Marx, esse livro aí, a Sagrada Família. Mas enfim, o Engels e Marx, eles escrevem
também a ideologia alemã, e ainda contra os hegelianos de esquerda, né, que eles se opuseram claramente sobre esses pensadores. Os de direita nem falaram, porque eles foram um pouco expressivos. As teses sobre Feuerbach remontam em 1945, também uma grande inspiração de Marx. O Manifesto do Partido Comunista é de janeiro de 1848, estabelecendo-se em Londres no fim de agosto de 1849. Ele é ajudado economicamente pelo Engels, porque o Marx, vamos combinar, né, ele era um pobretão, e precisou da ajuda do Engels, que o Engels, inclusive, era muito bem de vida, né? Precisou da força do capital, aí o Marx precisou da força do capital para fazer a obra dele, coisa incrível, né? Que ironia isso. Bom, Marx leva ao termo as pesquisas que confluirão em uma colossal obra chamada O Capital, cujo primeiro volume aparece em 1867, enquanto os outros 2 volumes serão publicados póstumos, uma vez que ele morre, respectivamente, em 1885 e 1894. Ele esteve ativamente empenhado na organização do movimento operário, e em 1859 ele escreve a Crítica da Economia Política. Marx morre no dia 14 de março de 1883. A grande construção do pensamento marxista desenvolve-se em contato com o contraste da filosofia hegeliana. Se a gente for ver aqui as concepções da esquerda hegeliana, as teorias dos economistas clássicos e as ideias dos socialistas utópicos, são as grandes influências e as fontes que Marx vai ter para formar sua própria crítica. Só que, claro, a síntese marxista vai ser uma crítica a todos esses pensadores. Ele pega algumas coisas boas e vai criticar outras que ele não acha tão boas assim. Então ele vai ser influenciado pelo Hegel, vai ser influenciado pela esquerda hegeliana, vai ser influenciado pelos economistas clássicos, basicamente Smith e o David Ricardo, vai ser influenciado pelo socialismo utópico e, dentre eles, né, principalmente por Proudhon. Então, no que se refere ao Hegel, o Marx ele vai retomar, claro, invertendo a concepção dialética, mas ele toma o aspecto da dialética da história, tese, antítese e síntese, mas critica duramente o Hegel, porque ele subordina a sociedade civil ao Estado, no caso do Hegel, e porque a descrição que ele faz da essência do Estado não é mais que a justificativa do Estado prussiano, que o Marx vai descartar completamente, porque era inclusive a ideia da direita hegeliana, né? Da esquerda hegeliana, ele vai dizer o seguinte: bom, eu critico eles porque os jovens hegelianos combatem contra as frases e não contra o mundo real. Basicamente, o problema deles é esse. Eu estou aqui querendo mudar o mundo, eles estão lá querendo mudar as frases. Então, ele vai falar o seguinte, ó: como logo veremos, o Reale aqui falando, né? Marx está convicto de que não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Isso é perigoso. Bom, enfim, a ideia de Marx já deixa claro o seu próprio materialismo, né? Outra coisa é os economistas clássicos. O Smith, o Ricardo, etc. Eles elaboram a teoria do valor do trabalho, que é aquela coisa do valor de uma mercadoria que equivale ao trabalho socialmente necessário para produzi-la. Mas, segundo Marx, eles erram ao pensar que as leis, por eles, né, postas em evidência, sejam leis eternas, imutáveis e da natureza. Por exemplo, a questão da propriedade privada, que é um fato e não que é um fato que existe na época deles, mas é uma lei eterna, segundo Karl Marx. Eu discordo completamente. Para mim, propriedade privada é fundamental, mas, inclusive, eu deixo aqui para você que é socialista e que está assistindo esse vídeo. Aqui não estou fazendo uma crítica árdua ao marxismo, mas eu gostaria que você lesse uma crítica árdua a esse mesmo marxismo, que é de um autor chamado Hans Hermann Hoppe. É um autor que tem o seu radicalismo também, ele é anarcocapitalista, só que ele vai colocar algo muito interessante no livro dele. Eu estou lendo o livro, estou achando interessantíssimo, no ponto que ele vai dizer que, bom, é coisa básica, até todos nós já sabemos disso antes de ler o livro, né, que a economia é a ciência da riqueza. Mas ele vai colocar ponto por ponto, provando que o socialismo não pode gerar riquezas. Logo, a justiça social do socialismo é falha. E ele vai dizer, bom, o que gera riqueza efetivamente é o estudo da economia. E esse estudo da economia exige um estudo sobre a questão da escassez. A básica é os princípios básicos da própria economia mesmo. Deflagrando que o socialismo é falho, deflagrando que uma sociedade planificada em termos econômicos, como queria Marx, não funciona, porque você não tem como saber qual o preço da mercadoria se você não tem mercado, se você não tem concorrência, não tem mercado, se não tem mercado, não tem preço. E a crítica é muito boa e se estende inclusive até aos próprios conservadores. Vale a pena ler o livro, né? É um livro sobre capitalismo e socialismo do Hans Hermann Hoppe,
aconselharia vocês aí a procurarem no site do Mises.com. Tem esse livro para baixar de graça e ler à vontade. Outra crítica que o Marx faz aqui sobre o socialismo utópico. O socialismo utópico tem vários expoentes, fora os que eu disse aqui. Mas esses são mais importantes, né? O Saint-Simon, Fourier e Proudhon. O Marx vai dizer que eles possuíam grandes méritos, que eles eram antagonistas das classes burguesas, só que eles não souberam reconhecer as condições materiais para a emancipação desse proletariado que eles defendiam tanto. Então eles condenam e maldizem a vida mísera do proletariado, mas não sabem encontrar um caminho de saída a esses socialistas que estão padecendo. E é interessante notar que aí você tem a diferenciação que Marx e Engels faz do socialismo francês sendo utópico e do socialismo alemão, basicamente do próprio Marx, sendo científico. É minucioso, é mais minucioso o socialismo do Karl Marx, sem dúvida nenhuma. Mas dizer que é científico é pedir demais, né? Porque, enfim. Bom, aí ele faz a crítica para Proudhon. Porque Proudhon é um moralista, ele vai dizer. Gostaria de mudar a realidade eliminando seus lados maus. Na verdade, tudo isso ele fala no Manifesto Comunista, né? Se você ler o Manifesto Comunista, o Karl Marx ele vai colocar a sua crítica aos tipos de socialismo que ele descarta como sendo utópicos. E o Marx vai dizer, a questão, porém, não está em dividir, como queria Proudhon, a propriedade entre os trabalhadores, porque o Proudhon queria isso, né? A proposta do Proudhon é propriedade entre os trabalhadores e não mais no domínio da burguesia. Só que o Marx vai dizer que não basta isso. Você não pode simplesmente suprimir a burguesia, você tem que fazer uma revolução vitoriosa. Bom, é isso que está escrito aqui. Eu já ouvi falar que muitos autores acham que Marx não queria fazer revolução. Mas o Manifesto Comunista deixa claro que sim, né? É o Marx mais jovem, enfim. Bom, segundo Marx, que ainda teve a grande influência do Feuerbach, posso dizer isso aqui. Segundo Marx, então, o Feuerbach tinha razão ao dizer que o homem que cria Deus e não vice-versa. Todavia, o Feuerbach parou no ponto mais importante. Por que o homem cria Deus? E aí Marx vai responder isso. Ele vai dizer, existe um mundo fantástico dos deuses. Por que existe um mundo irracional, injusto dos homens? Não é só a questão da natureza ser má. O mundo da sociedade humana é mau. E aí ele vai dizer, a miséria religiosa é um sentido, a expressão da miséria real. E em outro sentido, o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o sentimento de um mundo sem coração, o espírito da situação em que o espírito está ausente. E é engraçado que ele vai dizer que a consciência é um produto da história, né? E que consciência que deu a ele essa concepção de que a própria consciência é algo mau? Interessante. Marx termina dizendo que a religião é o ópio do povo, inspirado por Feuerbach. Simplesmente é isso. Ele também diz que as ilusões não se desvanecem se não forem eliminadas e as situações reais criadas. Então, Marx diz que os filósofos interpretaram o mundo de modo diverso, mas agora ele vai asseverar que é necessário não só interpretar o mundo, mas mudá-lo. E para fazer essa mudança, bom, é revolução, filhote, revolução. Bom, a crítica da religião, já terminando aqui, se torna a crítica do direito. A crítica da teologia se torna a crítica da política. A crítica do céu transforma-se em crítica da terra. E aqui na terra o Marx encontra o homem alienado. O homem não alienado seria o homem que não é alienado, aliás, né, seria um homem que se realiza transformando e humanizando o mundo, segundo seus planos, com outros planos também mudar a natureza para satisfazer suas próprias necessidades. Só que quando eu olho para o mundo, vai dizer Marx, eu vejo um homem alienado, quer dizer, expropriado do próprio valor de sua condição humana, por causa da expropriação do trabalho dele. Quer dizer, o homem não trabalha para realizar seus próprios projetos junto com os outros, humanizando a natureza. Não. Ele trabalha para a sua própria subsistência apenas. Quer dizer, a propriedade privada, baseada na divisão do trabalho, torna o trabalho constritivo. Quer dizer, para o trabalhador isso é em vão. O trabalho do proletariado é um trabalho forçado. Nele o operário aniquila seu espírito e destrói seu próprio corpo. Mas, como se chegou a essa situação a nível tão degradante? Pergunta Marx.
como se produziu a Revolução Industrial e como é possível, caso seja, né, sair dessa situação tão drástica. É aqui que entra em jogo a concepção marxista sobre a história, centrada sobre a ideia de materialismo histórico e sobre o materialismo dialético. Materialismo histórico é a teoria segundo a qual a estrutura econômica de uma época determina a superestrutura ideológica. Isso é materialismo histórico. A estrutura econômica da nossa época é o capitalismo. E isso é o conjunto das ideias, né? Como o próprio já coloca aqui, ó, religião, moral, política, jurídica, estética, tudo. As representações dos pensamentos, o intercâmbio espiritual dos homens aparecem, diz Marx, como emanação do seu comportamento material. Mas as ideias mudam. Mudam as estruturas, porque mudam as estruturas econômicas. Então a economia em Marx é tudo. E essas mudam por causa de uma lei dialética, no sentido de que a história humana se desenvolve por contraste, por contradições, por tríades dialéticas. Tríade dialética, velho. Simples assim. Tese, antítese, síntese. Por exemplo, sociedade feudal que surgiu da burguesia. Mas a burguesia é a negação da sociedade feudal. Por seu lado, a burguesia desenvolve-se e cresce, alimentando em si mesma o proletariado. E isso é que empurrarão os homens a empunharem armas, porque eles, quanto mais burguesia você tem, aquela minoria vai se tornando cada vez menor, né? Ao ponto de termos uma população inteira de proletariados que terão o poder, porque são maioria, eles pegarão em armas e serão os sepultadores dos burgueses. Engraçado que Marx ele elogia muito o capitalismo, os burgueses, a Revolução Burguesa, por exemplo, né, na Revolução Francesa, mas ele vai dizer, a dialética histórica continua, filho. O caso da burguesia e a vitória do proletariado são, para Marx, eventos inelutáveis, né? Ele vai dizer que a mercadoria tem o seu valor de uso e o valor de troca. O valor de uso baseia-se sobre a qualidade possuída pela mercadoria em relação à satisfação de alguma necessidade. O valor de troca é dado pelo tempo de trabalho social necessário para produzi-la. E também o trabalho, a força de trabalho é uma mercadoria que o capitalista adquire sobre o mercado e que paga segundo o valor que tal mercadoria tem, o valor que é dado pela quantidade de trabalho necessário para produzi-la, ou seja, pelo valor das coisas necessárias para manter uma vida de trabalho em sua família. É essa questão da mais-valia, né, que ele vai colocar aqui, que eu disse, falei um pouco sobre isso lá no outro vídeo, Mises versus Marx, assiste lá também, que tem bastante informação interessante. O capitalismo reinveste essa mais-valia para não sucumbir à concorrência, e no fim ocorrerá o que o capital estará sempre a menos mão, né? Quer dizer, a minoria sempre vai ser cada vez menor, enquanto aumentará o grande exército dos proletariados, sempre mais conscientes do desfrutamento sofrido e da própria força, quer dizer, ficaram mais fortes, serão a maioria, e da missão histórica também, né? Que segundo Marx é o espírito da história no sentido materialista. Missão histórica que cabe ao proletariado. O proletariado punhará armas contra a burguesia e a revolução levará necessariamente a uma sociedade sem classes. E este é o advento do comunismo. E este é o desenlace final de uma história que até agora foi a história de luta de classes. É um historicismo, né? Sempre existiu luta de classes, blá blá blá. Essa pluralidade na sociedade que existe hoje, só para você ter uma ideia, que a gente sempre fala nos vídeos aqui, sempre falo disso. Questão do negro versus branco, sulista versus nordestino, tem até coisa da criança versus pai, né? Chegou ao absurdo de ter uma tal lei da palmada que está vigorando aí. Então tudo isso é um aspecto de luta entre classes, né? Porque quando você divide a população em tribos, em classes, e coloca um contra o outro, você vai ter uma implosão na sociedade que tem por interesse inicial, uma intenção inicial daquele que provoca isso, né? E quem tem interesse em provocar isso? É quem financia. Sim, basicamente é isso, né? É só você entender quem que financia essas ONGs. É lá que está a resposta de por que eles fazem isso. Bom, quem financia tem o interesse de implodir. E por que eles têm esse interesse? Aí é que está a questão. Provavelmente porque eles querem gerar alguma alteração social. Engenharia social depois se tornou uma grande arma do neomarxismo, como você tem, por exemplo, na escola de Frankfurt, principalmente em Gramsci. Gente, é isso, vou parar por aqui, depois a gente faz mais vídeos. Bom dia, tarde ou noite, seja o horário que você tiver, a todos.